Bem-vindos ao Mergulho Profundo, uma produção do jornal Alfredo Wagner Online. Se você gosta de análises que vão além da manchete, que conectam os pontos, sabe? Já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma discussão. Hoje, a gente tem em mãos um artigo de opinião que, olha, me pegou pelo título, publicado lá no jornal Alfredo Wagner Online. O título é Da Cebola ao 6-1, quando as crises se encontram na economia de Alfredo Wagner. E eu confesso que de primeiro eu pensei, tá, o que a crise de um agricultor de cebola tem a ver com um debate nacional sobre jornada de trabalho? Parece distante, né? Totalmente. E exatamente essa a nossa missão aqui. É tentar desvendar essa conexão. O artigo, ele nos convida a olhar para uma cidade pequena como um organismo vivo, sabe? Onde tudo está interligado. Essa é a metáfora perfeita, na verdade. O texto usa esses dois eventos, que parecem não ter nada a ver, para mostrar que a economia de um município pequeno é uma engrenagem só, muito sensível. Não são peças separadas, então. De jeito nenhum. A gente vai explorar aqui como, sei lá, uma safra ruim, uma canetada lá em Brasília, podem se encontrar no caixa do mercado da esquina e gerar um efeito em cascata que, olha, talvez ninguém estivesse esperando. Ok, vamos mergulhar nisso então. E vamos começar pelo concreto, pelo cheiro da terra mesmo. O artigo descreve um cenário bem duro para os agricultores de Alfredo Wagner. Duríssimo. O preço da saca de cebola despencou de um jeito que, para muitos produtores, simplesmente não compensa. Fica mais caro colher e guardar do que deixar a produção no campo. E o que é impressionante, e até um pouco assustador, é a velocidade com que isso se espalha, sabe? Não é só o agricultor que perde, não fica só na lavoura. Não mesmo. Pensa assim, o produtor que não vendeu a cebola é o mesmo que não vai consertar o trator na oficina ali do centro. Uhum. O dono da oficina, com menos serviço, talvez pense duas vezes antes de contratar aquele ajudante temporário que ele estava precisando. A teia, ela é muito curta e visível. Ou seja, o dinheiro para de girar. É isso, para de girar. O artigo até desenha esse efeito dominó. Primeiro, o agricultor, sem receita, corta os próprios investimentos. Certo. Depois, claro, o consumo da família dele diminui, eles adiam a compra de alguma coisa, deixam de sair no fim de semana. A pizza do sábado. Essa mesma. E aí vem o terceiro dominó. O comércio local vende menos. Aquele movimento que o lojista esperava para o mês simplesmente não vem. E por fim, o dominó que derruba todo mundo. Mesmo quem não planta cebola. Exatamente. A arrecadação de impostos do município cai. Menos venda, menos imposto. Menos imposto. Menos dinheiro para a prefeitura, sei lá, tapar buraco de rua, manter o posto de saúde funcionando bem. E tem um dado no artigo que amarra isso tudo de uma forma muito clara. O texto diz que em anos de crise no campo, é comum que os produtores e as famílias busquem uns bicos na cidade. Sim, no comércio, em serviços. Até em órgãos públicos. A fonte diz que os 15% da população de Alfredo Wagner trabalha em órgãos públicos e 7% no comércio. Isso escancara que não tem um mundo rural e um mundo urbano. Não, é mesmo a gente circulando. Tentando fechar as contas no fim do mês. O texto usa uma expressão ótima. Ele diz que a economia não é fragmentada, ela é circular. Circular, gostei disso. O dinheiro que sai da lavoura paga o salário do professor, que vai na farmácia, que paga o imposto, que em tese volta como serviço para o agricultor. Quando essa fonte, a cebola, falha, o círculo todo sente o tranco. E o assustador é pensar que, enquanto a cidade lida com essa crise interna, uma decisão lá em Brasília pode jogar mais lenha nessa fogueira. Aí a gente chega na outra ponta da história, no debate da jornada de trabalho. Exato. Só para a gente alinhar todo mundo. Quando se fala em fim da escala 6x1, estamos falando daquela jornada de 6 dias de trabalho por 1 de folga, né? Isso. O que muitas vezes significa que a folga raramente cai num domingo, num fim de semana. A discussão é mudar isso. Mudar para ter mais qualidade de vida, mais convívio social. Exatamente. E o artigo coloca duas possibilidades principais na mesa. A primeira seria manter as 44 horas semanais, mas reorganizar as folgas para garantir mais fins de semana livres. E a outra, que é uma mudança bem maior. Bem maior. Seria reduzir a jornada para 36 horas semanais, 8 horas a menos por semana com o mesmo salário. E aí que está o ponto do artigo, né? Uma mudança dessas numa cidade grande, sei lá, São Paulo, o impacto se dilui.
Sim, o mercado é gigante, tem mais opções. Mas numa cidade pequena como Alfredo Wagner, o impacto é direto, é concentrado. As ondas são muito maiores porque o lago da economia é menor. Perfeito. É exatamente essa a questão. Tá, espera aí. Eu entendi os dois problemas. A crise da cebola, que tira dinheiro de circulação, e a mudança na lei trabalhista, que mexe com os custos. Mas ainda não está 100% claro para mim como o produtor que está jogando cebola fora é afetado diretamente pela folga do caixa do supermercado. Onde que essas duas coisas se encontram? A ponte é o balcão da loja. É o elo mais sensível dessa corrente, o pequeno comércio. O artigo analisa isso de um jeito bem pé no chão, sabe? Sem prever, como o próprio texto diz, catástrofes nem milagres. Ele só bota os dois lados na balança. Ok. Vamos para os desafios, então. Se eu sou o dono de uma padaria em Alfredo Wagner, o que muda para mim se a jornada dos meus funcionários diminuir? Bom, se a jornada diminui e sua padaria continua abrindo no mesmo horário, você tem duas saídas. Ou você paga mais hora extra, o que aumenta seu custo, Certo. ou você contrata mais gente para cobrir os turnos. De qualquer forma, a sua folha de pagamento sobe. E esse custo, bom, ele tem que sair de algum lugar, né? A tendência é que vá para o preço do pãozinho. E é aí. É aí que as duas crises se encontram. Exatamente. O agricultor que já está com menos dinheiro por causa da cebola chega na padaria e o pão está mais caro. E o consumo que já estava fraco pode cair ainda mais. É a tal tempestade perfeita que o artigo menciona. É uma espiral negativa. A crise no campo aperta o consumidor e a mudança na lei aperta o comerciante. E no meio, a economia da cidade inteira pode sufocar. Uhum. Mas o artigo não é só pessimista. Ele também aponta os benefícios, né? Porque a proposta de reduzir a jornada, ela tem um motivo. De forma alguma. E o texto é bem justo nisso. Os benefícios são claros. Para o trabalhador, é mais qualidade de vida, menos desgaste, mais tempo com a família. Isso pode até, no longo prazo, diminuir a rotatividade de funcionários, o que é um custo a menos para o negócio. E tem um argumento econômico. Se o trabalhador tem mais tempo livre, com o mesmo salário, a tendência é que ele gaste mais, não? Sim, mais tempo para ir num restaurante, levar os filhos para tomar um sorvete. Esse tempo livre pode virar consumo local. Pode, mas aí entra a complexidade da cidade pequena. Esse consumo extra vai para o comércio da cidade ou vai para uma compra online numa grande varejista de fora? O dinheiro vai mesmo girar ali dentro? Essa é a grande questão que o artigo deixa no ar. O benefício existe, mas não é garantido. É por isso que o artigo usa uma frase que eu achei muito forte, que é tipo o coração do texto. Não existe guerra, existe interdependência. Exato. A ideia de uma luta de classes, patrão contra empregado, parece não se aplicar ali no dia a dia, segundo o autor. Porque a realidade quebra essa lógica. O dono da loja é vizinho do agricultor, que é primo do funcionário da prefeitura. As relações são pessoais, né? O texto descreve a economia como uma máquina só, e a sequência que ele monta é claríssima. Qual é a sequência? Se a lavoura quebra, o comércio sente. Se o comércio aperta, o emprego diminui. Se o emprego diminui, cresce a pressão sobre os cofres públicos. O ciclo. Um ciclo. Atacar uma parte da engrenagem é travar o sistema todo, ninguém sai ganhando. Ok, o diagnóstico é esse. A cidade é um ecossistema frágil e interligado. Mas o artigo aponta alguma saída ou só descreve o problema? Defesa do texto é que a solução não vai vir de briga ideológica, sabe? Aquele fla-flu político onde um lado tem que ganhar e o outro perder. E qual seria a base, então, para essa solução? O primeiro pilar é o diálogo, mas não um diálogo para foto. É um canal permanente de conversa entre produtor, comerciante, trabalhador e a prefeitura. É sentar na mesma mesa para entender a dor de cada um. Certo. O segundo pilar é a busca por equilíbrio. Equilíbrio entre a dignidade do trabalho, que é fundamental, e a sustentabilidade dos negócios, que é o que gera os empregos, né? Esse equilíbrio me parece a parte mais difícil de todas. É uma palavra bonita, mas na prática alguém tem que ceder. E essa é a provocação do terceiro pilar, a compreensão mútua no lugar do confronto. É a tarefa de fazer o trabalhador entender que o caixa da empresa não é infinito. E fazer o empresário entender que o bem-estar do funcionário não é custo, é investimento.
É todo mundo ali entender que o agricultor com a safra perdida não é um problema só dele, é um problema de todos. Eles estão no mesmo barco furado. Exatamente. E isso nos leva à conclusão do artigo. A saída não é ficar preso nessa discussão de quem paga a conta contra quem recebe direito. Essa é uma armadilha. Uma falsa oposição. Perfeito. A proposta é reconhecer que a conta, no fim, quando o sistema quebra, é paga por todo mundo. E os benefícios, quando ele funciona, também são compartilhados. A frase final do texto é poderosa por ser simples. Em cidades como a nossa, ninguém cresce sozinho. Então, para a gente amarrar nossa análise, o artigo do jornal Alfredo Wagner Online usa a crise da cebola e o debate da jornada 6x1 como um microscópio. Através dele, a gente enxerga essa teia delicada que forma a economia de uma cidade pequena. Uma teia onde um fio que é puxado em qualquer canto, seja por um preço baixo no campo ou uma lei nova em Brasília, reverbera em toda a estrutura. Respinga em todo mundo. Em todo mundo. E fica uma reflexão que o próprio artigo inspira. Se a saída é o diálogo, a maturidade para equilibrar interesses tão complexos, como que isso acontece na vida real? Boa pergunta. Quando a pressão de um mercado global que dita o preço da cebola e as decisões políticas de uma capital distante chegam com tudo em Alfredo Wagner, quais são as ferramentas que a comunidade realmente tem para construir esse equilíbrio sem que ninguém seja esmagado no processo? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Para mais análises como esta, que tentam conectar os pontos e aprofundar o debate, não se esqueça de se inscrever no canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online e, claro, deixar seu comentário. O link para o artigo original está aqui na descrição. Obrigado pela companhia e até a próxima.